Hoje nós vamos estudar a nossa sétima barreira e última da sétima. Essa é o carro-chefe. É onde Satanás mais age no povo de Deus. Chama barreira espiritual. Nós estamos em um grande conflito entre espirituais e espiritualistas. E o que mais nós encontramos são os espiritualistas. Vamos ver alguma divergência? Os espiritualistas, eles acham defeito em tudo. Os espirituais, eles oram pelo defeito dos outros. Os espiritualistas, eles reclamam de tudo. Os espirituais esperam em oração do Senhor. Os espiritualistas, eles conseguem achar defeito em todo mundo. E os espirituais procuram orar para que os irmãos consertem os defeitos. São coisas tremendas. E o que acontece? Existe uma guerra dentro do próprio corpo. Os espiritualistas reclamam de tudo, de tudo. Os espirituais oram por tudo, por tudo. É uma diferença muito grande. Sabe? Por isso nós temos uma barreira tremenda. Ela é o carro-chefe, é o Espírito de Deus que tem que dominar as atitudes das pessoas. Aquele negócio de eu acho, eu penso, eu imagino, some da nossa vida. Isso é achismo, pensiologia, imaginologia, e nós temos que dizer o que a Bíblia diz. Esse é o nosso ponto de alimentação e de sustentação. Então, sempre, os espiritualistas, quando está degradando da sua fé, eles colocam culpa em alguém por causa da sua desgraça. O espiritual, aquele indivíduo, ele reconhece o erro, embora ele está lá embaixo, mas ele não culpa ninguém. Ele diz, eu sou culpado da minha miséria. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor, meu amigo, disse, ora por mim, meu pastor, que eu estou sem chão, eu estou me degradando. Sabe assim, desintegrando, foi essa palavra. Disse, meu amado, você tem quem resolve isto. Toma posse. Toma posse. Você sabe o que é tomar posse? É quando você compra uma casa, que ela é sua, primeira coisa que você vai ter é a escritura. Já é sua. Mas quando você entra lá dentro e pega as suas coisas e põe lá e entra e diz, é minha, eu possei daquilo que é meu. Toma posse. Nós não tomamos posse das bênçãos de Deus, nós somos muito pequenos assim, mas nós temos medo. Eu disse, toma posse. Passei alguns versículos, acho que não vai adiantar nada se você não tomar posse da graça de Deus. Disse a ele, tem gente sofrendo pior do que você. A sua degradação. Pensa quantas vezes você pregou num púlpito que Deus resolvia qualquer problema. O seu também ele resolve. Meus irmãos, essa é a coisa muito, muito difícil. É ser servo. O espiritual, a guerra entre nós, é que eu não gosto de ser questionado. Nós fomos aprendidos e ensinados pelo comunismo, desde 1958, que você não pode ter contraditório. Eu aprendi um negócio, se eu tiver certo, se dane quem falou comigo, eu estou certo, acabou o problema. E não vou ficar com raiva dela, não. Porque ele tem direito de pensar desigual. Mas o espiritualista, não, ele não aceita. Porque ele se vê num patamar mais alto do que o outro. Não, quando você vê num patamar igual, ele tem direito. Vivemos num mundo do contraditório e não pode existir. Porque o comunismo colocou na nossa mente que você é tão importante ou mais do que aquele outro. E aí passamos a ser espiritualista de corrigir todo mundo e aí nós não enxergamos nossos erros. Olha bem, a coisa é tão assim melindrosa, maravilhosa, espetacular,
temos que andar como espirituais questionando a nossa fé. Será que eu estou bem com Deus? O que me falta com Deus? Onde é que eu estou falhando com Deus? O que Deus requer de mim que eu não tenho feito? Nós não fazemos isso porque nós temos medo, porque a resposta vem em menos de 1 segundo. É melhor eu colocar a culpa em alguém. Você lembra onde aconteceu essa primeira vez, quando culpa os outros? Foi lá no Jardim do Éden. Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, o que você fez? Deu a mulher que você me deu. Ela foi culpada. Chegou na mulher: mulher, o que você fez? Ele disse: a serpente. E aí nós começamos lá a fugir das nossas responsabilidades. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Esconder. Fugir da presença. Como não foi da presença de Deus, eles sentaram. E aí nós vamos pegando isso lá e não nos curamos. Meus queridos, precisamos questionar a nossa fé. E questionar a nossa crença no objeto crido. Você pensa bem, eu estava conversando com uma senhora e ela falando que a sua filha estava viajando para um país distante. Aí manda um número, nem de tarde nem de noite, pensando no avião que estava em voo com a filha e os netos. Eu digo: irmã, você crê que Deus está no comando de tudo e você não dormiu? Que descanso é esse? Que Deus é esse? Que eu entrego as coisas, estou morrendo e sofrendo por isso? Ah, não, mas eu sei que pensa assim, nem eu não. A palavra espiritual, Espírito Santo, é eu creio ou eu não creio. Ninguém é obrigado a crer. Quando alguém disse para mim na rua aí que eu estou evangelizando: eu não creio, tá bom, você tem esse direito. Obrigado, até logo, porque eu não vou perder tempo. Não, você tem que evangelizar. Não, ele não crê. Então, olha bem, qual é a importância? Quando a impotência chega na nossa vida, você já viu? Tem dia que a gente está lá embaixo mesmo, igual o pastor falou. Nós demos abertura para o fracasso chegar. Nós perdemos as forças. Aí nós vamos falar: você nada dá conta de fazer, você não sabe nada, você é muito novo na igreja, você é inexperiente, aí você não vai fazendo nada, você vai aniquilando o Deus que você crê. Passamos a ser um espiritualista fracassado e não um espiritual em Cristo à busca do saber. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se alguém necessita de sabedoria, busca que eu dou. Mas nós temos medo de buscar. Mas a sabedoria lá do alto, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é de bons frutos, então eu preciso disso. Interessante, a Bíblia diz assim: quando nós sentimos fracassados, nós começamos a buscar informações de tudo quanto é lado. E aí nós colocamos informações que vêm do meio do inferno na cabeça e resistimos às Sagradas Escrituras. Existe pois os enviados de Deus devem pregar a palavra de Deus, porque Deus não é o Deus que dá seu Espírito por medida, Ele te dá e dá para qualquer um da mesma forma. Aí nós escutamos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está em você.
Mas, às vezes, quando ele fala não apagueis, você sufoca. Você já viu uma lâmpada acesa e alguma coisa tampando? Ela não brilha, ela não ilumina, ela não mostra as formalidades que tem no ambiente. Você tira, ela mostra. Nós fazemos isso com o Espírito Santo. Ele entra em nós e nós nos sufocamos, não deixa ele trabalhar e nem brilhar. Por isso fica esses crentes escorados. Amarelo. Não brinca, não ri. Por quê? Não, eu não tenho graça para nada. O Espírito Santo está querendo trabalhar, está querendo te mostrar as coisas de Deus, mas você sufoca, eles não apagueis. Dê vazão para ele. Olha bem, em Malaquias capítulo 10, isso aqui ninguém gosta de falar nisso, mas está aqui. Trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Ó, provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida. Aí vem um indivíduo lá da igreja do velho e diz, não, mas isso não pode. Aí você fica com ele. Você jogou a palavra fora. Aí você vai pedir orientação a um indivíduo que nem crente é. Você é de Deus? Ou você tem parte da Bíblia que você vai rasgar? Interessante que alguém falou para mim, o dízimo faz parte da lei. O dízimo era antes da lei. Sabia? Porque quem recebeu o dízimo primeiro foi Melquisedeque, o dízimo de Abraão. E não tinha lei, porque a lei veio de Moisés. E depois veio da lei. Então, sem lei, com lei e na graça. Mas o que nós fazemos? Eu prefiro ouvir alguém que não me traz as Escrituras e eu concordo com ele dizendo que eu creio na palavra. Você crê em parte. Você crê em parte. Nós espirituais aceitamos a Bíblia como única regra de fé e prática. Os espiritualistas, eles pegam pedaços da Bíblia e desaparecem. É bíblico. Então o que acontece? Nós não colocamos numa posição muito melindrosa de começarmos a fazer julgamentos impróprios. Pensa bem. Eu não sou dizimista. É como você vai num restaurante, está todo mundo comendo e pagando, e você lá, na boa. Né? Está certo? Não está. Não está. Nós fingimos que nós... Está tudo bem, não está bem. Eu preciso comer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se eu não crer na Bíblia como única regra de fé e prática, para mim eu abandono. Aí o que acontece? Nós vamos crescendo errados, fica tudo difícil de fazer. Se depender de mim, não vai acontecer as coisas. Por isso nós temos preguiça, nós temos desânimo. Nós não visitamos, nós não oramos, devia brigando comigo. Lá você não visita ninguém. E você visita? Eu, para mim cobrar alguma coisa de você ou do outro, eu preciso fazer. Nada nesse mundo, nada, vive sem dinheiro. Infelizmente. Você tem despesas e despesas. Você entendeu? Então vamos lá. O que se mede é finito. Mas Deus é infinito. Por isso ele disse, eu dou meu espírito, não dou por medida. Se você quiser, eu vou lhe dar. Mas você tem que buscar. Atos 1:8, ele diz, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minha testemunha. Você não vai ser testemunha do outro que contou lá, não. Você vai ter o próprio testemunho de Cristo. Eu tinha uma irmã numa igreja que ela saía atrás de testemunho na cidade. Você sabe se aquilo é verdade?
Ó, tem testemunho que eu já assisti que eu não acreditei naquilo, não. Não é que eu não acredito em Deus, mas é a vida do indivíduo. Você percebe que ele está mentindo. Uma vida infeliz, miserável, contando as coisas, mentira. Aí você vai e passa aquilo para frente. Então você precisa passar o testemunho seu. Você é minha testemunha, não a testemunha do outro. E a grandeza de Deus vai nessa espiritualidade, trazendo para nós uma libertação daquilo que nós somos. Interessante que eu falo sobre santificação. A conversão é Deus tirando você do mundo. Sai daí. A santificação é Deus tirando o mundo de dentro de nós. Cada dia tira um pouquinho. Nós vamos morrer e não vai tirar tudo. Mas todos os dias ele tira um pouquinho. Santificando-nos com o Espírito aqui dentro. Essa barreira espiritual ela não nos faz buscar. Satanás ama a igreja quando não ora, quando não ama, quando não prega a palavra, quando não condena o erro. Satanás fica confortável. Eu sou franco para vocês, Satanás não tem preocupação nenhuma com a igreja brasileira. Nenhuma. Com alguns pastores, alguns membros, que são pessoas de oração, que são pessoas que preocupam com a salvação do outro. Mas o resto, do jeito que tocar, tá bom. Ele colocou na nossa vida, às vezes, que é obrigação do pastor. Não, você foi compro com o mesmo sangue, para o mesmo objetivo. Em João 15,16, ele diz assim, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi vós outros para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quem? Ele disse, você que está me ouvindo. Todos vocês, eu escolhi, foi eu que escolhi. Se fosse por você, tu não vinha para mim, não. Mas eu fui lá e te fiz um convite, você aceitou, recebeu, agora vai. Meus queridos, é coisa linda demais, sabe? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto como sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? O espiritualista, o espiritual, ele vê tocado pela palavra. O espiritualista, pelo que o outro falou. A Bíblia está dizendo que Deus não tem prazer maior, nem em cultos, do que você vive e obedeça a palavra. Se você me fizer 400 perguntas, eu vou dizer para vocês 400 versículos bíblicos para provar que a Bíblia fala. Você nunca vai ouvir da minha boca, eu acho, eu penso, eu imagino, mas você vai ouvir, a Bíblia diz. Se eu não tiver versículo bíblico, diz, olha, eu não sei. Isso aí eu não sei. Por enquanto, 2 vezes só que me pegaram de surpresa. Mas eu não sabia. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Aí a irmã disse, mas o senhor é pastor. Mas, irmã, me dá um versículo bíblico que diz que eu tenho que saber tudo, irmã. Não, eu sou finito. Limitado. Deus me deu coisa que muitos não têm, mas chega ao limite. Senão eu ia querer ser igual a ele. Não, vou te dar, mas ser limitado. Não? Paulo, né? Paulo disse assim, pela grandeza das revelações que o Senhor me deu, foi me colocado um espinho na carne. Ele bloqueou Paulo também. Eu vou te enfiar um espinho na carne, mensageiro do diabo, para você não glorificar e ficar gloriando o que eu passei para você. Então, Deus faz isto. Ele nos limita. Como se dá a manifestação de Deus hoje pelos homens? Olha que coisa linda, maravilhosa. Vocês vão aprender isso aqui, para alguns aqui eu já falei. Deus, meu irmão Ebinho, ele não é manifesto lá na rua
pelo que a igreja canta. Ele não é manifesto lá na rua pelo que a igreja ora. Ele não é manifesto lá na rua pelas pregações bonitas. Ele não é manifesto por louvores extraordinários. Deus é manifesto pelo que os seus filhos fazem. Se você deixar de fazer, Deus não está manifestando. Você simplesmente é uma múmia. Aonde você for, onde você estiver, Deus tem que manifestar ali como o seu Deus. Isso é um ser totalmente espiritual. Você não precisa estar falando, mas as pessoas precisam conhecer que aqui tem alguém de Deus. E não perder a oportunidade de falar dele. Dê oportunidade, fala de Deus. Porque você é um mensageiro de Deus. Você é um embaixador de Deus. Você é uma embaixatriz de Deus. É que liga o pecador a Deus, somos nós. Se você não faz isto, como é que você está sendo a nossa vida? Você entendeu? Ouviste o que foi dito? Olha bem a dificuldade. Olho por olho, dente por dente. Nós estamos vivendo isso ainda. Nós temos facilidade de jogar uma pessoa fora do nosso coração. Temos. Mas isso são os espiritualistas. Aqueles que acham que é mais puro que os outros. Quando você olhar para qualquer pecador e dizer, puxa vida, eu sou desse jeito, sou um pouquinho regenerado. Sou um pouquinho mais regenerado, mas eu sou desse jeito. Se o Espírito de Deus sair de nós, viramos bagaceira. Nós somos um pouquinho melhor porque ainda cremos. Mas se nós deixarmos de crer, voltamos a ser a mesma coisa. Então eu não posso menosprezar ninguém. Eu tenho que olhar o pecador, eu como espiritual, cheio do Espírito, homem e mulher de Deus, olhar para o pecador como Jesus olha. Qual é o olhar de Jesus? É que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus se manifesta aos pecadores é pelo que seus filhos fazem. Não é porque eles falam, não. Eu falar aqui é uma coisa, agora eu viver é outra. Eu não posso de maneira nenhuma pregar para vocês aqui viver outra vida lá. Ou fazer as coisas de Deus ao contrário do que eu prego. Eis a dificuldade que eu tenho com as pessoas. Porque vamos fazer uma escola dominical, vamos dividir classes. Mas como é a sua vida para você ensinar o outro? Você tem uma vida de oração, você tem uma vida de leitura bíblica, você tem uma vida de obediência ao pai, você tem um respeito pelo marido, pela esposa. Como é a sua vida social? Eu tenho que ver isso porque eu preciso passar alguma coisa para as pessoas que eu vivo. Agora eu não tenho nada. Meu menino chegou para mim e disse, pai, o senhor já estudou a Bíblia 50 vezes, para que o senhor está lendo de novo? Eu disse, minha filha, eu estou com 60 anos. Eu como até hoje. Todo dia. Você sabe para quê, filho? Sustentar o meu físico. Porque se eu ficar sem comer, ele vai adoecer. E a palavra de Deus é o sustento da minha alma. Se eu não comer, ela vai adoecer. Eu vou começar a fazer as coisas de maneira errada, achando que está certo. Essa barreira estraga-nos, porque parece que eu sou e eu não sou. Que
pensou você viver 10, 20, 30 anos numa igreja e não é nada? Você não desenvolveu nada. Você está do mesmo jeitinho de 30 anos atrás. Se falar da vida dos outros, continua falando. Você não era ofertante dizimista e continua não sendo. Você não orava com os enfermos, continua não orando. Você mentia, continua mentindo. Você fuxicava, continua fuxicando. O que você mudou? Não mudei nada. E o Espírito de Deus está aí, deixa eu mexer com a tua vida. Deixa eu transformar. Deixa eu colocar você em santidade. Isso é a doença nossa. Você chega um pastor... Eu sofro muito. Porque eu quero ver uma igreja que o Senhor ame, que o Senhor manda as bênçãos, que o Senhor se alegra com ela. Mas quando você vê as atitudes das pessoas, diz, meu Deus, eu estou ensinando errado. Eu fiquei 19 anos na igreja. Quando eu saí, você não acredita. Parece que o pessoal respeitava, era a minha pessoa, não era o Deus que eu ensinava. É triste. Triste, é desesperador. Deus manifesta através de nós, diz assim, ó, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer um que fizer ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Você sabe o que é ferir a face direita, a face esquerda? Não é chegar lá e diz, bate. Está aqui, bate. Nós temos um artigo na Constituição que ninguém deve bater na face do outro. Ele é digno de punição até mortal. Mas a Bíblia está dizendo, minha irmã Andéia, se alguém lhe ferir a sua moral, a sua dignidade, o ser humano, vira a parte espiritual para ele. Agora minha parte espiritual está morta, eu vou sair no braço. Eu vou falar para todo mundo que tu me feriu. Ei, essa não é a face de Cristo. Se alguém lhe ferir a face direita, vira outra. Se alguém pecar contra você, 70 vezes 7, você perdoa. Nós matamos a pessoa no primeiro. Deu um tiro no meio da testa dele. São terríveis, são barreiras que não deixam a gente crescer. Nós temos os blocos da igreja, nós temos o butim, nós temos as separações, nós temos o nosso grupo. Precisa. Eu sou muito taxado porque eu não tenho preferência na igreja. Todos são minhas ovelhas. Se eu tiver de corrigir, eu corrijo o meu filho, eu corrijo o filho do presbítero, o filho do diácono, eu corrijo qualquer um. Porque são todos ovelhas. Eu já falei, vou falar para você. A minha mulher, os meus filhos na igreja não são mulher nem meus filhos. São minhas ovelhas. Igualzinho vocês. Não tem preferência. Eu aprendi isso na Bíblia. Eli dava preferência para os filhos, Deus matou os filhos de Eli. Deus mandou Samuel falar, fala para Eli que ele não corrige os filhos dele, eu vou matar isso tudo. E matou. Você viu aí? Eu vou cair nisso? Meus filhos são tratados como vocês são. A minha esposa é tratada na igreja como vocês são. É minha ovelha. Os meus filhos não fazem bagunça para que eu aprove, não. Eu disciplino do mesmo jeito. Não é porque eu quero ser bom? Não. É porque a palavra exige que nós todos somos iguais perante a fé. Isso é santidade. É igualdade de espírito.
Qual é a recompensa de quem obedece e se fortalece pela fé? Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo desse lado do diabo, ele não tem medo de falatórios, ele não tem medo de julgamento, ele não tem medo de prisão, ele não tem medo de morte, porque ele garante que ele está em Cristo. Você viu quando essa pandemia, tanto que os crentes desesperados, quando falou assim, tem vacina, os crentes falaram assim, é o que vai me segurar. Calma, gente. Isso não segura ninguém, não. Meu ex-prefeito aqui tomou 2 e morreu. Tem um asilo aí, um abrigo, não sei, que quase torrou todo mundo. Calma. Nós estamos na sustentação do Senhor. Deixa Deus levantar um cientista da parte dele, diz, faz alguma coisa aí, 100% garantido. Ele tem esse poder para fazer isso. Não, é 50%. Que 50% vai resolver o quê? Calma. Creia no Senhor. Nós desesperamos. Nós queremos proteção humana. Que vem do comunismo. Do PCC lá, do zoinho assim? Nunca. Que não ama ninguém. É que ele não quer vida para ninguém. Calma. Deixa Deus cuidar da tua vida. Ele disse, 1.000, 10.000 vai cair do seu lado e você vai ficar em pé. Não, eu não creio nisso não. Eu creio muito mais no chinês do que nisso. Então vai. Ontem chegou a irmã ali. Meu pai e minha mãe me ensinou, eu escutei um negócio. Deixa para lá. Esquece. Quem sabe nós vamos morrer primeiro que eles? Eu não sei. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos confiar mais no Senhor. Ele está aqui. E eu orei em todas as casas dos irmãos, repreendendo, Senhor, aqui é do Senhor, o Senhor não vai deixar isso. Se entrar aqui, mas não entra mortal. Ainda não entrou. E vários irmãos pegaram. Mas o Senhor minimizou-se. Ele tem poder para isso. Meus queridos, quando nós cremos no Senhor, nós ficamos tranquilos. Então me disseram, é necessário ainda, profetiza a respeito de muitos povos, nações e línguas, que precisa crer em mim. E quem vai levar esse evangelho é nós. Mas eu não estou com medo. A Bíblia diz que o coração, a boca, fala que o coração está cheio. O que as pessoas estão cheias hoje? Doença. Não, fala de Deus. Irmão liga para mim, eu já destruo ele. Rapaz, que bom saber que tu está com Jesus aí. Ele está procurando sobre doença que eu estou destruindo ele. Diz que bom saber que Cristo está aí contigo, meu irmão. Aleluia, pá. Que coisa linda. Eu vou tocar para frente nada, minha cabeça e o meu coração está cheio de outra coisa. Outra coisa que o espiritual deve ter, irmãos, é o cuidado de lutar contra Satanás. Satanás tem tido uma vantagem muito grande contra a igreja de Jesus, porque a igreja não usa a palavra para autodefesa. Ou ele já sai na porrada, ou embua, ou grita, ou larga de mão. Eu vou dizer um negócio para vocês curto e grosso. Todas as vezes que vocês for lidar com a ação do diabo, a sua resposta tem que ser, está escrito na palavra. A Bíblia diz, você destrói qualquer Satanás. Mas se você enrolar, embromar, achar que você pode jogar palavras bonitas. Me passa na memória aqui, deixa eu contar para os irmãos, para encerrar. Tinha um pastor, que ele foi para o seminário,
E formou. E ele tinha um amigo ateu. Cabo pesado mesmo. E ele ficava insistindo para aquele indivíduo ir na igreja, para que ele pregasse, para ele ver, para ele converter. Passado alguns anos, o camarada disse, eu vou lá na tua igreja. E ele, que dia você vai? Tal dia ele preparou um sermão do melhor do mundo, mais bonito do mundo. E o camarada lá, à toa, vestido de ateu, ele pregou. Foi embora. Saindo da porta da igreja, tinha um molequinho assim, uns 8 anos, e perguntou para ele, o senhor é cristão? Ele disse, não, se você não for cristão, tu vai para o inferno. E foi embora. No domingo ele estava lá de novo. O pastor disse, meu sermão foi do melhor do mundo. Meu sermão, mas não falou nada, né? Ficou ali esperando com vontade, ele foi embora. No domingo ele voltou de novo. E o pastor foi ali, orou com ele, abençoou, foi embora. No outro domingo ele voltou e ele falou assim, moço, eu estou feliz contigo. Meu sermão falou contigo? Ele disse, não, foi um menino lá na porta. O seu sermão estava cheio de sabedoria. E aquela criança falou cheio de Deus. Ele não falou para condenar aquele homem. Aquilo é o Espírito de Deus mostrando ao sábio que a sabedoria humana não vale nada. Quando você for pregar o Evangelho, basta dizer isto. Há alguém que morreu na cruz para salvar você do seu pecado. Deixa ele entrar. Acabou! Se isso for cheio de Deus, explode qualquer inferno. Nós queremos inventar, mostrar que sabemos o quê? Que? Nada. Tudo que você for falar, se você é de Deus, você diz, a palavra de Deus diz. Se você não tiver base aqui, não fale. Você vence qualquer hóstia do inimigo. Essa é a espada, que divide alma e espírito. É tão cortante, penetrante que... Por isso que eu falo, se você me fizer 400 perguntas, eu te dou 450 versículos bíblicos. A Bíblia diz. Eu não digo nada. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Possamos crer de verdade. Sabe o que é crer? Chegar ali e tomar posse. Sem duvidar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão.